este gráfico para mim. A palavra ela vai girar em torno disso e a gente vai destrinchar cada uma dessas etapas e aí a gente vai conversando melhor. Amém? Alguns versículos eu vou pedir para vocês abrirem, outros eu vou só citar, que é para a gente ganhar tempo. Então vamos lá. Nosso tema central, para quem está anotando aí, nós temos um tema central, nós temos um objetivo com essa palavra. E o objetivo desta palavra, este tema, é crescimento e amadurecimento espiritual. Amém? Fechamos aí neste ponto. Crescimento e amadurecimento espiritual. Eu gostaria que você abrisse, por gentileza, em Efésios, capítulo 4. Se o pessoal da mesa puder abrir na versão internacional, eu agradeço, que é de mais fácil entendimento. Efésios 4. Nós vamos ler do 14 ao 16. É possível deixar o versículo aqui e o gráfico ali? Ainda não? Tá bom, fica a dica então. Então, Efésios 4, do 14 a 16 diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem o erro. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado é consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Então nós vemos claramente que um cristão, ele não aceita Jesus de um jeito e permanece até o final do mesmo jeito. Mas o Senhor pede que cresçamos, que venhamos nos desenvolver. Amém? Agora o gráfico que tem as letrinhas marrom, um gráfico mais clarinho, uma foto aí mais clarinha. Tipos de perguntas que denunciam que eu ainda sou uma criança espiritual. Perguntas e afirmações é o segundo, número 2. Perguntas e afirmações que denunciam que eu ainda sou uma criança espiritual. Que eu ainda não tenho conhecimento necessário das Escrituras. Então vamos lá. Eu vou falando e você vai analisando se você já fez essa pergunta ou esse tipo de questionamento. Parece que depois que eu aceitei Jesus, as coisas pioraram. Alguém já falou isso? Alguém já sentiu isso? Alguém já ouviu isso? Agora que eu estou tentando fazer a coisa certa, parece que está tudo dando errado. Já ouviram, né? Ou já falaram? Por que as coisas só acontecem comigo? Esse pode confessar que todo mundo fala, isso só acontece comigo, não é possível, parece que é só comigo. Fulano é ruim e só se dá bem. E eu que faço a coisa certa, nada dá errado. Tudo dá errado. Não é? Quem já falou? O que eu fiz de errado para estar passando por isso? O que será que eu fiz? Senhor, eu te sirvo. Eu sou tua serva, teu servo. Por que isso está acontecendo comigo? Como se ser servo do Senhor nos tirasse da condição de passar por certas coisas. E não é verdade. Esse tipo de afirmação, pode voltar? Esse tipo de afirmação e de perguntas denunciam que ainda somos crianças espirituais ou não temos conhecimento ainda devido da palavra. E é com o gráfico que eu quero responder para vocês alguma dessas perguntas, para que elas não sejam mais feitas e para que a gente possa crescer e passar aí o nosso nível espiritual. Amém?
Tem uma outra afirmação também que eu não coloquei ali. Na verdade, o chat não conseguiu encaixar. Eu falei, diminui a letra. Ele não diminuiu. Não. Que é comparar a nossa vida com o do outro. A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Então a gente sempre fala, por que o outro? Mas o casamento do outro, mas a família do outro, mas o filho do outro. Enfim. Então vamos lá. Eu gostaria de responder algumas dessas questões ao longo dessa ministração, para que não tivéssemos mais essas dúvidas e para que a gente possa crescer espiritualmente. Amém? Então vamos voltar lá para o gráfico geral, principal. Vamos lá. Então este gráfico é a caminhada cristã, né? Ele representa mais ou menos a nossa caminhada, desde o dia que aceitamos Jesus até o dia da nossa salvação. Então, este bonequinho aqui representa eu e você, amém? A cruz é o dia que aceitamos Jesus, então, o dia que a gente entregou a nossa vida para o Senhor, representado ali pela cruz. E essa linha preta aqui, horizontal, é o processo, é a nossa caminhada cristã, ou o nosso processo de crescimento até chegar ao objetivo final, que é a salvação. Amém? Então esse daqui, que é representado pela coroa, é o nosso objetivo final, o nosso objetivo de vida, a salvação. Está com o Senhor para a eternidade. Amém? Claro até aí, né? E as outras coisas é o que acontece na nossa vida daqui até ali. Acontece inúmeras coisas. O que eu coloquei nesta linha não está necessariamente em ordem, porque cada um tem a sua caminhada, mas todo mundo faz a caminhada. Mas a ordem não é exatamente assim. Cada um, né, passa por essa ordem aí na sua vida. Mas eu vou estar explanando essa parte aí para vocês. Amém? Nós vamos começar pelo fim. Vamos começar pela salvação. João 3,16. Se você não quiser abrir, não precisa. Pedir para a mesa colocar ali, por favor. É um versículo bem conhecido, muito, muito, muito conhecido, mas que denota bastante essa caminhada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Volta lá no gráfico rapidinho. Hoje não vai dar para dormir não, hein? Se dormir... Aí. Então, a cruz. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, certo? Para que todo aquele que nele crê, nós não pereça, mas tenhamos a vida eterna. Amém? Tá bem didático até aqui, né? Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, por favor. Se não quiser abrir, não precisa. Capítulo 5. 1 Tessalonicenses 5. Vamos ler o 9 e o 10. Diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira. Essa palavra destinou tem causado certos debates lá em casa. Esse destinou. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O 10. Que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Então, qual é o nosso destino? Opa, volta ao caso. O Senhor não nos destinou para a ira, mas Ele nos destinou para a salvação. Amém? Então, você que está anotando, e você também que não está, que você fique com essa palavra frisada. Nós vamos falar sobre várias coisas, mas que isso fique frisado no seu coração, que o nosso principal objetivo é a salvação. Amém? Agora nós vamos falar um pouco sobre esta linha, que é o processo, que é a caminhada. Você pode abrir, por gentileza, em Filipenses, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 6. Esse, se você puder abrir.
Filipenses 1:6. Diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra, lembra lá do homenzinho no gráfico da caminhada? Aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, que é o dia da nossa salvação. Amém? Hebreus 12, se você puder abrir também, Hebreus 12, vamos ler o 1 e o 2. Um dos versículos preferidos do nosso pastor. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Agora volta lá no gráfico, por favor, que eu quero explicar esse versículo que nós acabamos de ler. Na cruz, quando o Senhor Jesus precisou suportar todo o sofrimento, a afronta, né? E os nossos pecados, foi lhe proposto algo, né? E ele tinha a alegria de que um dia ele estaria com todos nós. Então, o que o fez suportar a cruz? A alegria de que um dia estaríamos todos com ele. Essa foi a proposta que Deus fez para ele e ele aceitou. E como que ele fez para suportar? Visando aquele dia. Amém? E isso, no versículo, está nos explicando que nós também devemos suportar, porque nós temos um objetivo. A nossa alegria está que um dia estaremos com o Senhor. Então, ali foi a cruz de Cristo. Essa aqui é a nossa, que devemos suportar com alegria até chegar naquele dia. Amém? A nossa cruz é a nossa caminhada. Tudo que acontece na nossa caminhada até chegarmos lá. Mas nós temos que suportar, assim como Jesus suportou, e com alegria. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos falar de duas coisas importantíssimas nessa caminhada, que são aquelas ali de verde que está lá em cima, que é a adoração e ganhar almas. Porque o restante, ele é variável. As provações, as recompensas são todas variáveis. Agora, adoração e ganhar almas não é variável, não tem variação. Você precisa adorar e você precisa ganhar almas. Independente se você está vivendo recompensas, independente se você está vivendo provações. Amém? Então eu gostaria que você abrisse em Salmos 34, que já foi lido hoje. Salmos 34, versículo 1. Que diz: bendirei o Senhor quando? Em todo o tempo. Então, em todo o tempo, em toda aquela situação, em toda aquela caminhada, louvaremos ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Em todo o tempo, louvar e adorar ao Senhor. Amém? 1 Coríntios, capítulo 10. Não precisa abrir. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Diz assim: portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Então, tudo que fizermos, tudo que colocarmos a nossa intenção, aonde estivermos, tudo que nos envolver, seja na luta, seja na bonança, aonde estivermos, o que estivermos fazendo, seja tudo para a glória do Senhor. Então, a adoração, independente da circunstância, ela não é negociável. Você tem que ser um adorador. Amém?
E agora, ganhar almas. Você pode abrir, por favor, em 2 Timóteo. Capítulo 4, versículo 5. 2 Timóteo 4, 5. Mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Então a palavra do Senhor aí, ela é clara de que vamos passar por aflições, ou seja, independente daquilo que estivermos passando nas nossas vidas, faça o seu trabalho de evangelista. Ah, mas tá difícil demais, mas glorifique o nome do Senhor. Mas faça o seu trabalho de falar a palavra do Senhor. Amém? Cumpra plenamente o seu ministério. Combinados? Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos falar, volta lá no gráfico, por favor. Nós vamos falar sobre as recompensas que estão em azulzinho. O certo seria eu falar das recompensas depois de falar das provações, porque aí dá uma aliviada, né? Mas a parte das provações é a parte que eu quero gastar mais tempo. Então eu já vou falar sobre as recompensas para depois a gente só falar das lutas. Amém? Gostaria que você abrisse em Salmos, capítulo 37. Salmos 37, vamos ler o 3 e o 4. Sobre as recompensas. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e alimente-se da verdade. Agrade-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Amém? Esse tipo de recompensa é a recompensa que nós vamos viver aqui na terra. Porque tem recompensa que vai ser só lá no céu. E a gente vai falar um pouquinho delas também. Mas essa que diz que agradando a gente do Senhor, estando satisfeito, não ser aquela pessoa, sabe, ingrata, que só reclama, que só murmura. Não, Senhor, obrigado, obrigado, porque o Senhor fez isso, obrigado, porque o Senhor me dá o fôlego de vida, sendo sempre agradecidos. Estamos sempre satisfeitos com aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E Ele satisfará o desejo do nosso coração. Amém? Eclesiastes 5,18, não precisa abrir. Outro tipo de recompensa aqui na terra, que eu estava lá atrás, mas eu acho que o Milton leu isso. Eis que o que eu vi, boa e bela coisa é comer e beber e desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da vida que lhe deu, porque esta é a sua porção ou recompensa. Amém? Então, desfrutar daquilo que o Senhor tem te dado é uma recompensa que Ele nos dá aqui na terra. Aquilo que você consegue com o esforço do seu trabalho, então você consegue às vezes sair, ir para um cinema, ir para um restaurante, né? Ou pedir um lanche em casa, enfim. Aquilo que você consegue viajar, né? Às vezes dá para ir fim de semana, ficar uma semana fora, glória a Deus. Então, o que você consegue com o esforço do seu trabalho é uma recompensa que o Senhor te dá aqui na terra. Amém? E para finalizar, Mateus 6,6, não precisa abrir. Diz que, mas ao orar, entre no seu quarto e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. A recompensa também são as nossas orações atendidas, amém? Então aquela oração que só você e Deus sabe, aquilo que só foi falado no seu coração, ou lá quando você fecha a porta do seu quarto e é só você e Deus, Ele vai recompensar você por esta atitude. Amém? Glória a Deus. Isso é o que nós temos para desfrutar aqui na terra. Agora, recompensas que só teremos no céu. Você pode abrir em Apocalipse 22. Apocalipse 22, versículo 12.
Eis que venho sem demora, e comigo está a recompensa, que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Amém? Então, lembrando daquela caminhada, tudo que acontecer naquela caminhada, a forma que nós reagimos a cada uma dessas situações, o Senhor nos dará a recompensa quando chegarmos lá, no fim. Tem que chegar até lá, tem que perseverar até o fim. Amém? E Mateus capítulo 5, nós vamos ler o 11 e o 12. Mateus 5, 11 e 12. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? Então, em Apocalipse nós vemos que o Senhor nos dará recompensa pelas nossas obras. Mas em Mateus 5 nós vemos que Ele também nos recompensará por toda injúria, por todo mal, por tudo aquilo que nos fizeram, né? Em favor do nome dEle, Ele vai nos recompensar. Essa recompensa está preparada para nós. Amém? Por isso não se vingue. Só abrir um parênteses. Agora voltando lá no gráfico. Eu achei que eu fui rápido, hein? Ó, já falamos sobre tudo, agora só falta os cinzinhas. Só falta esse daqui. Provações e limpeza. E provações, perseverança e fé. Que é onde eu quero explanar mais profundamente. Porque normalmente aquelas perguntas e afirmações, lembra que a gente leu? Normalmente elas vêm quando a gente passa pelas provações, né? Quando tá tudo bem, a gente não questiona nada. Mas normalmente elas vêm quando nós estamos sendo provados. E o que é uma provação? Tá lá no desenho em preto, aquele primeiro que tem um relâmpago. Provações. O que são provações? São situações difíceis que nós passamos, situações de aflição, situações de escassez, situações de necessidade, de sofrimento. Então, as provações são momentos difíceis a quais nós passamos. Para que nós passamos provações? Para que passamos provações? Para que a nossa fé, a nossa moral, as nossas convicções e os nossos princípios sejam provados. Diga assim: a fé, a moral, convicções e princípios. Bem, então para que passamos pelas provações? O nome já diz mesmo, né? Prova. Nós passamos pela prova para que essas 4 coisas venham ser aprovados ou desaprovados. Qual o objetivo de que a nossa fé, as nossas convicções, os nossos princípios sejam provados? Para que haja crescimento e amadurecimento e um desenvolvimento de cada indivíduo. E aí a gente volta lá para o começo, lembra? Do tema central? Amadurecimento e crescimento espiritual. Então, por que nós passamos pela prova, né? Qual o objetivo das provações? Que cresçamos. Que venhamos a amadurecer, que venhamos nos desenvolver como indivíduos. Amém? Como servos de Deus, como pais, como mães, como profissionais, em tudo. Venhamos crescer. O que a aprovação gera em nós? A aprovação, ela gera perseverança, fortalece a sua fé e forja o seu caráter. Amém? Então diga assim: aprovação gera em mim perseverança, fortalece a minha fé e forja o meu caráter. Amém? Agora vamos lá ler versículos que nos falam sobre provações. Tem muitos, não precisa abrir. Tiago 1, 2 ao 4. O cabelo tá tão liso que a tiara tá caindo, gente. Normalmente não, que eu ponho no cabelo fica, mas hoje tá caindo. Tiago 1, do 2 ao 4, diz assim: meus irmãos, tenha por motivo de grande alegria. Ele já começa pedindo, né, um certo esforço da nossa parte.
Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria, não é só alegria não, é grande, o fato de passarem por várias provações. Nesse versículo 2, volta lá, já está dando um spoiler pra gente da quantidade. Olha lá. Qual que é a quantidade? Várias. Então nós temos que suportar com alegria, grande alegria, o fato de passarem por várias provações. Mas, meu Deus, é provação atrás de provação. Meu Deus do céu, parece que não tem fim, Senhor. Já está avisado. Várias provações. Então, em vez de você ficar questionando, meu Deus, porque um monte, meu Deus, só coisa ruim, meu Deus, você já está crescendo, ó. Já está escrito lá. Várias provações. Então, você já tá, Senhor, já está escrito. O Senhor já me avisou que seriam várias. Ó, crescendo. Glória a Deus. Amém? Agora, 1 Pedro 1. Vamos ler do 6 ao 9. 1 Pedro 1, do 6 ao 9. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam constritados pelo quê? Só para, deixar claro que são vários. Por tempo breve. Essa caminhada toda, lembra do gráfico? Aquele caminho todo ele chama de breve, porque a eternidade é lógico, né? Nós vamos passar com o Senhor muito, muito, muito mais. Então a nossa caminhada aqui é um breve tempo. Contristados por várias provações. Para quê? Uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Amém? Então é para que a nossa fé seja refinada. Romanos 5:4. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Amém? Então aí uns versículos que falam sobre provação. Eu falei que a provação ela gera em nós perseverança, fé e forja o nosso caráter. Mas por que precisamos ser perseverantes? Gostaria que você abrisse em Mateus 24:13. Por que eu preciso ser perseverante? Por que a provação precisa gerar em mim perseverança? Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. Porque se você não tiver perseverança, você vai perder a sua salvação. Simples assim. Amém? Você precisa de perseverança ou não precisa? Sim. Por que provar a nossa fé? Nós vamos ver em Hebreus 11:6. Por que a nossa fé precisa ser provada? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você vai passar a eternidade com o Senhor sem agradar ao Senhor? Não. É necessário ter fé, porque a fé agrada ao Senhor. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Amém? E porque a provação precisa forjar o nosso caráter. Aí eu gostaria que você abrisse 1 Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ler o 9 e o 10. 1 Coríntios 6, vamos ler o 9 e o 10. Se puder abrir na versão internacional, eu agradeço. Mais fácil o entendimento. Diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Por que o meu caráter precisa ser forjado? Porque se eu não tiver um caráter forjado, eu não consigo entrar. Amém? Então nessa caminhada o Senhor vai limpando, vai tirando aquilo que desagrada, aquilo que não está de acordo com a palavra,
até que a obra seja completa no dia da salvação. Glória a Deus. Estou sendo clara até aí? Amém. Agora eu quero falar com vocês alguns versículos que vão nos ajudar a responder aquelas perguntas. Alguns versículos interessantes, segundo o meu conceito, que nos ajudam a responder aquele monte de pergunta. Volta lá nas perguntas, só pra gente relembrar, pra gente poder depois ler os versículos e já ir meditando nas respostas. Parece que depois que aceitei Jesus, as coisas pioraram. Agora que eu estou tentando fazer as coisas certas, parece que está dando tudo errado. Porque essas coisas só acontecem comigo. Fulano é ruim e só se dá bem. E eu que faço as coisas direito, não dá nada certo. O que eu fiz de errado para estar passando por isso? Senhor, eu te sirvo. Por que isso está acontecendo? Ou porque a grama do vizinho é verde e a minha está meio opaca. E agora nós vamos ouvir as respostas. Você está pronto para ouvir a resposta? Eu não estava, não. Vamos lá. 1 Pedro 5, vamos ler o 8 e o 9. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão, que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento igual aos de vocês. Amém? Isso só acontece comigo. Mas parece que é só comigo. Não, você não é o bode expiatório de Jesus. Não, fica tranquilo. Porque a palavra do Senhor diz que todos os nossos irmãos espalhados pelo mundo passam por sofrimentos iguais aos nossos. Amém? Glória a Deus. Isso te consola? Você não está sozinho no mundo? E tem pessoas que estão passando pela mesma coisa? Amém. Eclesiastes 9. Vamos ler o 2 e o 3. Esse é difícil. Tudo acontece igualmente com todos. Mas eu não sou cristão. Eu não tenho Jesus. Eu não sou filhinha amada do Pai, menina dos olhos do Senhor. Tudo acontece igualmente com todos. O mesmo acontece com o justo e com o ímpio, com o bom e com o mal, com o puro e com o impuro, com o que oferece sacrifício e com o que não os oferece, com o bom e com o pecador, tanto com o que faz juramentos como com aquele que tem medo de fazê-los. Este é o mal que há em tudo o que se faz debaixo do sol. A mesma coisa acontece com todos. Também o coração das pessoas está cheio de maldade, está cheio de loucura, enquanto elas vivem. Depois, rumo aos mortos. Então, Natália, mas aí é meio desmotivador assim, meio, né? Poxa, mas tô tentando fazer as coisas certas. Enfim. Mas é só para nos lembrar de que a nossa maior recompensa está no fim. A nossa maior recompensa ela não está no meio da caminhada. Ela está no fim. Nós cantamos um louvor aqui. A minha fonte é o seu amor. Minha colheita é o seu amor, não é? Minha herança é o seu amor. Então, só que no meio da caminhada a gente espera outras coisas, outros tipos de recompensa. Mas nós louvamos. Senhor, a minha recompensa é o Senhor. Mas se o Senhor quiser, assim, me dar uma promoção, me dar assim, um carro novo, né? Mas isso é para falar que a nossa recompensa maior, mesmo que você não a receba, mas o Senhor, com a sua infinita misericórdia, mesmo assim nos recompensa aqui em terra, mas mesmo que você não seja recompensado, você tenha o seu olhar fixo na salvação, de que estaremos na eternidade com o Senhor, amém? Você já viu cristão tendo câncer? Você já viu não cristão tendo câncer?
Você já viu cristão morrendo por fatalidade? Você já viu não cristão morrendo por fatalidade? Então você já viu cristão prosperando? Você já viu pessoas do mundo prosperando? Então tudo acontece com todos ou não? Sim, mas qual que é a maior da diferença? Eu com câncer, eu enfrento de uma maneira. Se eu morrer, eu sei qual é a minha recompensa. Agora, a pessoa que não é cristã, quando ela recebe a notícia, ela já está morta, não é? Não tem esperança, não tem alegria, né? Acabou ali. E se ela não aceitar Jesus, se vier a morrer por essa enfermidade, infelizmente, a eternidade dela não é com o Senhor. Essa é a diferença. Amém? E agora, por último, Salmo 37. Nós vamos ler do 1 ao 9, se puder abrir na versão internacional ou linguagem de hoje. Salmo 37, nós vamos ler do 1 ao 9. Não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos. Só para começar, a graminha do vizinho, o casamento do vizinho, a vida do vizinho, o filho do vizinho, o carro do vizinho, o emprego do vizinho. O Senhor fala assim, volta no 1. Não se aborreça por causa dos homens maus, nem tenha inveja dos perversos. Continuando. Pois como o capim, logo secarão. Como a relva verde, logo murcharão. Confie no Senhor e faça o bem. Habite na terra e desfrute a fidelidade. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele fará a sua justiça brilhar como a alvorada e a sua causa como o sol do meio-dia. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça quando os outros obtêm sucesso em seus caminhos, quando eles maquinam o mal. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se aborreça, isso só leva ao mal. Pois os ímpios serão eliminados, mas os que esperam no Senhor herdarão a terra. Amém? O Senhor, Ele nos respalda para tudo. Para qualquer sentimento que vier no nosso coração. Qualquer pensamento que passe pela nossa cabeça. Porque uma coisa é você sentir isso, passar pela sua cabeça esse tipo de questionamento. Né? Por que o outro tem? Por que ele faz tudo errado? E ele tem mais do que eu? Por que... E nós somos seres humanos, essas coisas passam pela cabeça. E o Senhor Jesus sabe disso, né? O Senhor Deus nos conhece. Mas Ele deixou aqui bem claro para nós, para responder os nossos questionamentos, que não devemos ter inveja, não devemos ficar nos questionando por que o outro tem, eu não tenho, por que acontece com o outro e não acontece comigo. Porque eu vejo fulano feliz e eu só passo por tribulação. Tem aqui, meu irmão, obrigado, viu? Mas a palavra do Senhor diz para confiarmos nele e esperarmos nele. Amém? Estamos combinados? Amém? Então, eu ouço muito, né? Quando as pessoas vêm contar alguma coisa para mim, ou pedir oração, algum aconselhamento. E parece que só a pessoa passa por sofrimento, né? Parece que você se sente assim, meu Deus, é só comigo. Mas não é. E o Senhor fala para que você tenha perseverança. O Senhor fala para que você espere nele. Para que mesmo que, se não vier durante a caminhada a sua recompensa, você terá a maior de todas as recompensas. Glória a Deus. Agora, eu
eu gostaria de falar de alguns personagens bíblicos que passaram por diferentes provações e tiveram vários tipos de resultados com essas provações. E nós vamos começar com o mais famoso deles, que é Jó. Não precisa abrir, só a mesa, por favor. Jó 1, vamos ler do 14 ao 19. Jó passou por uma provação de que foi permissão de Deus. Deus permitiu que o diabo tocasse, né, nas coisas de Jó e na saúde dele, só não na vida dele, né? Então nós passamos por vários tipos de provações. Essa nos mostra Deus permitindo o diabo tocar. Jó, capítulo 1. Vamos ler do 14 ao 19. Eu vou passar rapidamente, tá? Pra gente ganhar tempo. Os bois estavam arando junto com os jumentos, pastando. Passa o versículo. Quando os saduceus atacaram, levaram embora. Mataram a espada os empregados. 16. Quando ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro para Jó. E falou assim, fogo caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. 17. Quando ele ainda estava falando, veio outro mensageiro. Falou assim, vieram 3 bandos, atacaram os camelos, levaram embora, mataram as espadas também os empregados que estavam cuidando dos camelos. 18. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, os seus filhos e as suas filhas estavam em um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou sobre eles. Todos morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Reprovação ou não é? Aí a gente vai pular lá pro... Não vamos pular tanto, não. O 20 ao 22. Qual foi a reação de Jó diante de tamanha provação? Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Primeiro, Jó não ficou indiferente. A gente não tem que ser indiferente às provações, não é isso. A gente não vai deixar de sentir tristeza, às vezes sentir raiva, não é isso. Jó, diante dessas provações, ele se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça. Nós vemos que ele se entristeceu, óbvio, pela provação que estava acontecendo. Porém, então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Lembra lá daquele primeiro que a gente não pode deixar nunca? Aquelas 2 coisas que, independente do que aconteça, a gente tem que fazer: adoração e ganhar almas. Então, Jó se prostrou com o rosto em terra em adoração. 21. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de coisa alguma. Amém? Nós vemos que durante a caminhada, mesmo passando por provações ou por momentos de bonança, momentos de recompensa, tudo pode nos tirar da presença de Deus. Nas provações, podemos questionar, nossa, onde está Deus? O que Deus está fazendo por mim? Que adianta servir ao Senhor e se desviar da presença do Senhor? E até mesmo no momento de bonança, qual o Senhor te dá aquele trabalho que você tanto quer, né? Te dá aquele dinheiro que você tanto quer, aquela condição que você tanto quer, a família que você tanto quer, enfim. Aí o que acontece? A pessoa se desvia, né? Para curtir a bênção. Então nós vemos que durante a caminhada, mesmo passando por situações difíceis ou de bonança, tudo pode nos tirar do caminho, mas a gente tem que estar reto. Amém? Com os nossos olhos fixos na salvação. Agora nós vamos para o 42. Qual foi o fim da provação de Jó? 42:10. Depois que Jó orou pelos seus amigos, o Senhor lhe trouxe restauração e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Glória a Deus. A provação de Jó teve final feliz. Apesar de tudo que ele perdeu, o Senhor deu em dobro tudo que antes ele tinha. Agora nós vamos falar de um cara chamado Mefibosete. Quem já ouviu falar de Mefibosete?
Amém. Não sei se nessa igreja nós já falamos dele. Já? Ah, você que falou. Tá anotado, viu? Tá anotado. Mefibosete. Nós vamos ler 2 Samuel 4:4. E diz assim: Ora, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho, aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonatas haviam morrido. A sua ama, ou a sua babá, o apanhou no colo e fugiu. Mas na pressa deixou ele cair, e ele ficou manco. O nome dele era Mefibosete. Agora a gente vai ler 2 Samuel, capítulo 9. Então aí explicou bem a história de Mefibosete, para quem não conhece. Quando ele tinha 5 anos, quando ele era uma criança, veio a notícia que o pai e o avô dele tinham morrido. E aí, no desespero, a babá dele saiu correndo com ele no colo, deixou ele cair. E por uma fatalidade, ele ficou deficiente dos pés. E nós vemos na vida de Mefibosete uma provação que veio por uma fatalidade. No capítulo 9, versículo 3, diz assim: O rei Davi perguntou-lhe: Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade de Deus? Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés, respondeu. Versículo 5. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar, que é lá onde ele morava, o 7. Não tenha medo, disse-lhe, porque ele ficou com medo. Falou, poxa, o rei me chamou? O que o rei quer comigo, né? Então Davi falou para Mefibosete: Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o trarei com bondade por causa de Jonatas, o seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Versículo 13. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Amém? A fatalidade que aconteceu com Mefibosete também terminou em honra. Mas eu tenho um parênteses aqui na vida de Mefibosete. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos muitas curas. Amém? Nós vemos paralíticos sendo curados, nós vemos cegos sendo curados, nós vemos todo tipo de enfermidades sendo curadas, até mesmo pessoas sendo ressuscitadas. Mas no caso de Mefibosete, não aprove o Senhor curar a deficiência dele, mas honrá-lo da mesma forma. Então, Davi perguntou se tinha alguém ali da família de Jonatas, que era muito amigo dele, que estava em alguma situação difícil. E aí lembraram de Mefibosete, e Mefibosete assentou à mesa do rei, comia com o rei todos os dias, se mudou de Lodebar, que eu acredito que era um bairro, a gente ouve em muitas pregações que era um bairro bem simples, mudou para Jerusalém, para o palácio do rei, para estar ali com ele todos os dias, amém? Então nós vemos na vida de Mefibosete que ele passou por uma fatalidade, mas não aprove o Senhor curá-lo, mas honrá-lo mesmo diante daquela situação, mesmo continuando deficiente dos pés. Amém? Agora nós vamos ler João 9. E nós vamos ver sobre a vida do cego de nascença. Esse não foi uma fatalidade, não aconteceu algo, um acidente, e ele ficou dessa forma, mas ele já nasceu cego. João 9, nós vamos ler do 1 ao 3, que diz assim. João 9, do 1 ao 3. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. Amém? Agora a gente vai ler do 6 ao 8, versículo 6 ao 8. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado.
O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando perguntaram: não é esse o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Então, essa história do cego de nascença, nós vemos que ele já nasceu com essa condição. Nós vemos que o Senhor cura ele. E ele diz assim, o Senhor diz assim que ele tem aquela deficiência porque era necessário a glória de Deus se manifestar através da vida dele. Então nós vemos um final de honra, mas com a cura do cego, amém? E mais do que isso, nós vemos que a palavra do Senhor relata que os vizinhos tinham visto ele mendigando, todos sabiam que ele era cego. Então imagina o impacto, né, dessa cura, o impacto do que o Senhor Jesus fez na vida dele, salvou também outras pessoas. Então nós vemos que aquela provação que ele estava passando não era por causa de pecado. O que eu fiz, Senhor, para merecer isso? Não é? O que eu fiz, Senhor, para acontecer isso comigo? Aonde será que eu estou errando? Onde será que eu estou pecando para que isso me aconteça? Não, muitas vezes não é por causa do nosso pecado. Não é por causa de um nosso erro. Mas é porque simplesmente o Senhor quer manifestar a glória dele através da nossa vida. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos ver um personagem de que o que ele passou foi por causa dele próprio. Não foi por causa do Senhor, não foi Deus, não foi o diabo. Foi ele mesmo. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 11. Vamos ler do 2 ao 5. 2 Samuel 11, 2 ao 5. Porque tem sim as provações que somos nós que provocamos. Uma tarde, uma bela tarde, maravilhosa tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço, viu uma mulher bonita tomando banho. Ele enviou alguém para descobrir quem era essa mulher. Disseram-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Etita. Até aí, tudo bem, né? Ele viu a mulher, achou a mulher bonita e falou: opa, né? Pode ser que eu consiga alguma coisa. Aí ele procurou saber quem era. E ele descobriu quem era, inclusive que ela era casada. Então, deveria ter acabado aí, né? A história e a situação. Mas não, ele resolveu seguir adiante. Ou seja, ele procurou, né? A prova na vida dele. A gente leu até o 5. Até o 3? Então o 4. Então Davi enviou mensageiros para que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Fazia pouco tempo que Betseba se purificara da impureza da menstruação. Depois disso, ela voltou para a casa dela. 5. A mulher engravidou. Poxa Deus, por quê? Por quê? E enviou um recado a Davi dizendo: estou grávida. Agora a gente vai ler o 15. Versículo 15. Nela escreveu: ponha Urias na linha de frente, onde o combate estiver mais violento. Então recue para que ele seja ferido e morra. Só piora, né? Então ele decidiu se deitar com a mulher. Ela engravidou. E ele era comandante, né, dos exércitos. O marido dela era comandante dos exércitos de Davi. E aí, antes disso, ele trouxe Davi da guerra. Ele trouxe Urias da guerra. E falou assim: acho que você está cansado. Vai lá para sua casa, descansa um pouco. Por quê? O que ele queria com isso? Que ele se deitasse com a mulher. E aí, ela ia falar que estava grávida, mas ia passar pano para ele, né? Parece novela, né? Na verdade, eu acho que as novelas são inspiradas na Bíblia. Porque tem muita coisa, né? Que parece. E aí, só que ele veio da guerra, o marido da mulher veio da guerra. Só que ele falou assim: eu não vou para minha casa deitar com a minha mulher, sendo que os caras que estão lá, né? A guerra tá solta, para não falar outra coisa. E eu vou ficar na minha casa dormindo? Não vou. Então não deu certo o plano dele. E aí ele teve que mandar matar. Falou pro outro comandante dele: ó, põe Urias bem na frente.
Aonde tiver mais turbulento a guerra, onde você vê que dificilmente alguém sai vivo, põe ele lá. E aí, colocou ele lá. E ele morreu. Versículo 27. Passando o luto da mulher de Urias, Davi enviou um mensageiro que a trouxesse para o palácio. Ela se tornou a sua esposa e teve um filho dele. Contudo, o que Davi fez desagradou o Senhor. Agora a gente vai ler o capítulo 12, versículo 9 e 10. Por que você desprezou, isso Deus falando com Davi, por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Você matou Urias, o Hitita, com a espada e tomou a mulher dele para ser sua esposa. Você o matou com a espada dos Amonitas. 10. Por isso, a espada nunca se afastará da sua casa, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Hitita, para ser a sua mulher. Versículo 14. Entretanto, uma vez só. Uma vez que com esse ato insultou o Senhor, o seu filho que acaba de nascer morrerá. Duas consequências. Uma na família, de que a espada nunca se apartaria da família de Davi, e o filho dele iria morrer. Agora me diz, foi vontade do Senhor que ele passasse por isso? Foi o diabo? Foi ele mesmo. Então, há provações que somos nós mesmos que nos causamos, né? E agora a gente vai ler o versículo 16. E diz: Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Versículo 18. Só o comecinho. No 7º dia, a criança morreu. Então, nós vemos aí no exemplo da vida de Davi, um mau exemplo, para que a gente não siga, de que ele cedeu à tentação, né? Quantas vezes estamos diante das tentações? Mas a escolha é nossa, né? O diabo, ele tem um papel, colocar a tentação. Deus, ele tem um outro papel, colocar o escape. Ele diz que não vem tentação sem um escape. Ele coloca o escape, mas a gente escolhe. Se a gente é tentado, cede à tentação, ou se escolhemos o escape e somos fiéis ao Senhor. No caso de Davi, ele escolheu cair na tentação e veio uma consequência devastadora, né? A morte de um filho. Então, fica para nós a reflexão, né? Essa provação que você está passando, as coisas que nós passamos, o Senhor está permitindo, né? O Senhor está fazendo. Eu me coloquei nesse tipo de provação, né? E uma pessoa imatura, um cristão imaturo, ele remete a Deus a provação que ele mesmo se colocou, né? Por que Deus? Por que, Senhor, que eu estou passando por isso? Mas nós mesmos nos colocamos em dívidas, né? Nós mesmos compramos o que não precisa, né? Nós mesmos nos colocamos em lugares em que o Senhor falou, ó, não vá, né? Enfim, então nós temos que ter a maturidade de ser responsáveis pelas nossas escolhas, pelos nossos erros. Amém? Agora o último, e para finalizar a palavra por completo, nós vamos falar de um cara fora da curva. Um cara que diante das provações e sem recompensa alguma aqui na terra, foi fiel ao Senhor até o fim. Alguém chuta dizer? Quem foi? Quem? Jesus? Mais alguém? Não vamos falar de Jesus, nós vamos falar sobre Paulo.
E eu vou te explicar por que nós vamos falar sobre Paulo. Abra em... Você pode abrir, por favor. 2 Coríntios 11. Um cara fora da curva. 2 Coríntios 11. Nós vamos ler do 23 ao 31. Se puder colocar também na linguagem de hoje, porque aí fica mais claro para nós. 2 Coríntios 11, nós vamos ler do 23 ao 31. São eles servos de Cristo? Eu ainda mais. Devo estar fora de mim para falar dessa maneira. Mas trabalhei muito, muito mais. Fui encarcerado mais vezes, ou seja, não foi uma vez. Registrado, diz que Paulo foi encarcerado, ele foi preso 2 vezes. Isso registrado, né, na Bíblia, mas estudiosos falam que foi mais vezes. Fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 40 açoites menos 1. Quanto que é 5 vezes 39? Alguém consegue fazer aí de cabeça a conta? 5 vezes 39. 190 aí? 195 açoites. 3 vezes fui golpeado com varas. 1 vez apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Gente, Paulo, eu tô rindo com respeito, tá? 3 vezes sofri naufrágio. Passei 1 noite e 1 dia como náufrago em alto mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentando perigo nos rios, perigo de assaltante, perigo entre os meus compatriotas, perigo entre os gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar e perigo entre falsos irmãos. Tá claro, né? Porque eu tô lendo sobre Paulo. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir. Passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, preocupando-me com todas as igrejas que ele abriu em suas viagens missionárias. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem é induzido ao pecado, que eu não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que eu não estou mentindo. Amém? Vou precisar aqui do papel. Esse é um resumo da vida de Paulo e das provações que ele passou. A Bíblia não relata como que Paulo morreu, mas estudiosos, né, dizem que ele foi decapitado. E nós vemos na vida de Paulo um exemplo de quem sofreu, não foi pouco, e não teve recompensa alguma aqui, a não ser as almas, né, que ele ganhou devido ao nome do Senhor Jesus Cristo. Paulo, ele tem várias frases que nos inspiram. Nós vemos honra na vida de Mefibosete aqui na terra. Nós vemos honra na vida de Jó aqui na terra, ele foi restituído. O cego de nascença foi curado. Davi foi perdoado.
né? E teve um reinado, né? Abençoado. Ele era segundo o coração de Deus mesmo, depois de fazer essa lambança toda que ele fez. E Paulo? Qual o exemplo de Paulo para nós? O exemplo daquele que não está nem um pouquinho interessado no que vai receber durante a caminhada. Ele está interessado em ser fiel durante a caminhada. Ele está interessado em não sair da linha por causa da aprovação, sair da linha achando que era alguma coisa, né? Porque tem gente que sai da linha achando que é alguma coisa. Ele não saiu da linha quando vieram recompensas, quando viu multidões se entregando aos pés de Jesus, ele não saiu da linha. Ele manteve o foco. E aí nós vamos ler em Atos 21. Não precisa abrir, versículo 13. Atos 21, 13. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando? Assim vocês partem meu coração. Desculpa, Paulo. Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor Jesus. Filipenses 4, 11 a 13. Filipenses 4, 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a contentar-me em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi a passar por toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Esse tudo posso naquele que me fortalece. Há uns anos atrás, entrou no meu coração esse versículo, porque às vezes a gente passa pela palavra, tem versículos que a gente conhece, é famoso, mas não entra verdadeiramente na mente, né, e no coração. E esse versículo me entrou verdadeiramente, porque ele tem um contexto, né? Fala, tudo posso naquele que me fortalece. Não sei se acha o tal, né? Ah, eu tenho força para vencer qualquer pessoa, né? Você acha que o tudo posso é uma grandeza, pelo contrário. O tudo posso de Paulo é que ele pode passar necessidade, porque ele sabe passar necessidade, continuando sendo fiel ao Senhor. Ele sabe ter dinheiro, por quê? Porque ele sabe que quem deu foi o Senhor. Então ele sabe passar por todas as situações. Ele pode passar por todo tipo de provação, porque isso não vai desviá-lo do caminho do Senhor. É isso que ele quer dizer. Amém? Eu posso passar por qualquer coisa. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei qual é o meu alvo principal. Nada vai me desviar da presença dele. Amém? E Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E agora 2 Timóteo, o último versículo. 2 Timóteo 4, nós vamos ler o 7 e o 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, porque o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Amém? Coloca o gráfico aí pela última vez. O que ele está falando? E ele percorreu. Ele fez a corrida dele até o fim. Ele combateu o bom combate, para que lhe fosse dada a coroa da vida. Então nós vemos que Paulo fez
esta caminhada aos trancos e barrancos, passando por diversas provações, passando por diversas situações, e nada do que ele encontrou no caminho desviou ele do objetivo final, e é a salvação, amém? E ele diz para nós que, assim como tem guardado para ele uma recompensa, assim também tem guardado para você uma recompensa. Amém? Glória a Deus. Isso era o que o Senhor tinha para falar conosco. Eu sei que são muitas informações, muitos versículos, mas nada complicado, né? Nada que você já não tenha ouvido antes. Mas nós temos aprendido que o óbvio também tem que ser dito, porque às vezes a gente esquece, né? E eu tenho certeza que a próxima aprovação que você enfrentar, você vai encarar ela de maneira diferente. Eu estou orando para que o Senhor Jesus nos lembre desta palavra, nos lembre desses versículos, nos lembre de que nós temos um alvo principal, que é a nossa salvação, que é viver com o Senhor para a eternidade. Então, toda vez que vier um questionamento à sua mente, aquelas perguntas, né, de por que, Senhor, você possa se lembrar de que o alvo principal é o Senhor. Mesmo que a sua caminhada seja de alguns mais difícil, né? Outros é menos difícil, uns passam por mais provações, outros menos, mas estaremos no mesmo lugar, no mesmo objetivo, passando a eternidade juntos. Amém? Gostaria que você ficasse de pé no seu lugar. Gostaria que o Cá fizesse aquele louvor, diz por ele, para ele, eu estou gastando a minha vida. João Batista é um outro exemplo, né? Daquele que cumpriu o seu propósito, ele nasceu com um propósito, ele cumpriu o propósito dele. E ele, comprovadamente, esse sim, biblicamente, né? Tá registrado lá. Morreu decapitado. A cabeça dele entregue numa bandeja. Então nós vemos que alguns discípulos não tiveram tanto êxito assim na sua recompensa aqui. Foi só lá que eles conseguiram a recompensa deles. Independente se o Senhor nos recompensar aqui ou só na eternidade, permaneça fiel ao Senhor, amém? Feche os seus olhos. Que você possa fazer essa reflexão agora. Como que você está lidando com as provações? Como que você está caminhando a sua caminhada cristã? Qual a sua postura? Como que você está reagindo às adversidades que vêm sobre a sua vida? Amém, glória a Deus. Ore ao Senhor, glorifique o nome do Senhor. Coloque a sua oração diante do Senhor. Como tem sido a sua postura, a nossa postura, a nossa reação diante dessa adversidade?
digno de desatar a sua sandália. Minha firmeza, caminho com a certeza de que Ele virá. Você pode fazer desse louvor uma oração? Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Todos os meus dias e Ele virá. Soberano em Senhor Deus amado, nós aguardamos, Senhor. Nós aguardamos o seu dia, Pai. Nós aguardamos, Senhor Deus amado. Independente das provações, Senhor, das situações difíceis, nós só pedimos
Nós só pedimos ao Senhor que fortaleça os nossos pés, firme os nossos pés, Pai, para que não venhamos desviar nem para a esquerda e nem para a direita, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver também a abundância, Pai. Que a bênção não venha nos desviar da Tua presença, Senhor. Que aquilo que o Senhor nos respondeu em oração não venha nos tirar da Tua presença, Pai. Que nada, Senhor, na nossa caminhada venha nos desviar da Tua presença, mas que os nossos olhos estejam fixos no Autor e Consumador da nossa fé, que os nossos olhos estejam fixos na Tua salvação, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos crescer em graça, que possamos crescer em conhecimento, de glória em glória, de vitória em vitória, Senhor. Que o Senhor não ache em nós crianças mimadas, Pai. Às vezes reclamamos das atitudes dos nossos filhos, mas somos iguaizinhos contigo, Senhor. Mas que possamos encontrar a maturidade, alcançar a maturidade, Pai. Firmes, Senhor Deus amado, na Tua presença. Firmes na nossa fé, com a nossa fé aprovada, com o nosso caráter aprovado. Perseverantes, Senhor Deus amado, na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda o Senhor e glorifique em nome do Senhor, amém. Glórias te damos, Pai, glórias te damos, Senhor, aleluias. Tu és maravilhoso, Senhor, glória a Deus, Deus fiel e maravilhoso.